Está aberta a sessão ordinária desse dia 14 de dezembro de 2020, às 17h30. Gostaria de informar a ausência do vereador Alexandre devido ao convite. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 50, 2020, sessão ordinária do dia 7 de dezembro de 2020. Ata 50 de 2020. Aos 7 dias do mês de dezembro de 2020, às 17h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nessa cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, os senhores vereadores Lothar Rose, Vilma Millink, Gilson Baifus, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prado Centeno, Wendel Carpes, Vassílio dos Santos e Wilson Furman. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Millink, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Ata número 49 de 2020, da sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2020, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. Como nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 14 de dezembro de 2020, às 17h30. E, para constar, pediu que se lavrasse essa ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das Sessões, em 7 de dezembro de 2020, Wilson Furman, presidente, e Vilma Millink, primeira secretária. Esta ata está em discussão, em votação. Essa ata foi aprovada pela maioria. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da indicação número 28, 2020. Indicação 28 de 2020. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal para a reforma e aumento da ponte. A foto em anexo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o vereador que essa subscreve requer que seja enviado à secretaria competente o pedido descrito na ementa acima, com a reforma e o aumento da ponte localizada próxima à residência do senhor Rodrigo Madruga, na localidade da Feitoria. Justificativa. Justifico o presente pedido com fotos em anexo devido ao pedido da comunidade local. Pela atenção ao acima exposto e na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2020, Marlon Prado Centeno, vereador do PDT. Essa indicação está em discussão, em votação. Essa indicação foi aprovada por maioria. O vereador Marlon fará uso da tribuna. Vereador Marlon. Vou tirar minha máscara, o motivo todos já conhecem. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao Bibico que nos assiste aqui no plenário, as pessoas que nos assistem através da live no Facebook da Câmara e através da minha rede pessoal, boa tarde. Senhor presidente, colegas vereadores e as pessoas que nos assistem, o que me traz à tribuna hoje é a segurança do nosso município, ou então a falta dela, né? Nós tivemos no último dia 26 de novembro e depois no dia 7 de dezembro, dentro de 11 dias, 2 furtos. Primeiro, furtando a farmácia Nativa, né? E depois a mesma farmácia agropecuária e a loja de variedades ali ao lado. Isso me preocupa muito, senhor presidente, colegas vereadoras, né? E com certeza, nesse momento, falar em especial a vereadora Arlete, né? Que isso é uma coisa que vamos ter que discutir muito no ano que vem, vai ser uma pauta longa. E eu sei que também estamos no final do ano, é difícil conseguir alguma agenda ainda com o governo do Estado. Eu também não vim aqui para jogar a culpa em A ou B, né? A gente sabe que a nossa brigada militar, ela já sofre uma defasagem no corpo, né? no efetivo, há muito tempo. Nós não temos homens ou
policiais militares fixos na nossa cidade, porque o corpo da brigada pertence ao município de São Lourenço. E toda vez que aperta em São Lourenço, vai daqui. Tá? Eu trabalho na Santa Casa de São Lourenço, trabalho na psiquiatria, todos sabem, né? E em seguida a gente recebe pacientes trazidos pela brigada militar e muitas vezes os próprios brigadas dizem que eles estão entre 2, 3 ou até 4 que seja, numa cidade daquele tamanho. Claro que não vão deixar aqui para nós, então é uma coisa que não é culpa da brigada militar. Né? Eu não vim aqui para culpar ninguém, mas se alguém tem culpa nessa história, é o governo do Estado. Né? Infelizmente, porque é muito grande a defasagem de policiais militares em nosso Estado. É muito grande. Então, o que eu vou sugerir, né, que dá para fazer, né, colega Arlete, já fica de ideia, né, para o próximo ano a gente discutir. Primeiro, seria, acredito que interessante, tentar trocar a nossa jurisprudência. Nós sermos do corpo de Pelotas, né, que tem um efetivo muito maior. Segundo, que eu acho muito interessante, é o seguinte, antes de falar desse próximo assunto, eu estou subindo aqui, claro, porque eu temo pela segurança do nosso município, por todos nós, e porque dói na gente, né, ver 3 lojas serem assaltadas, furtadas na mesma noite. E embora fosse uma grande loja, ninguém merece passar por isso, mas são 3 lojas pequenas, né? São 3 lojas que talvez apenas sustentam as famílias, a gente não sabe da realidade, né? Mas só de quebrar uma porta de vidro daquela ali, quanto já não tiveram que gastar? Quanto que já não tiveram que tirar, talvez, do seu lucro para colocar ali? Então, isso me preocupa muito. O nosso comércio, ele já é mínimo. O vereador Gilson, sua esposa também é proprietária de uma loja, né, sabe que não dá para ficar rico com o comércio em Turuçu, mas dá para se defender. E aí acontece um tipo de coisa dessa, o que tu juntou para te defender, tu tem que usar para cobrir os prejuízos. Então, o que eu iria sugerir, que eu acho que a gente pode conversar a partir do próximo pleito, é que existe uma lei número 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Pelotas tem a Guarda Municipal. E o que diz a lei em seu artigo 8º? Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. O que a gente pode fazer, nós, município de Turuçu, juntamente com o município de Pelotas, que já possui a Guarda Municipal? Pode ser feito um convênio, talvez, acredito que um convênio, não sei se o convênio seria o certo, peço perdão, mas aí é uma coisa mais burocrática, né? Mas um convênio, suponhamos que a gente se acerte nesse convênio e coloque um posto desta Guarda Municipal dentro de Turuçu. O que a gente podia ofertar para eles? O posto, o automóvel, enfim, eles cederiam os homens, e esses homens, além de cuidar da nossa cidade, conseguiriam cuidar do interior de Pelotas, próximo a Turuçu, né? Corrientes, que é Pelotas, Picrespo, Cada Carlos, uma parte, né? Colônia Osório. Assim, daria para fazer uma parceria e nós teríamos uma guarda municipal aqui no município, né? Porque nós não temos população suficiente para criar uma guarda municipal e nem verba o suficiente. Mas poderia-se fazer um convênio com Pelotas, né? Estudar um convênio, e aí colocaria um posto da brigada da Guarda Municipal aqui dentro, e acredito que já ajudaria muito. Pelo que eu vi nos vídeos, o último furto foi às 11 e pouca da noite. Né? Não tem cabimento. O cara foi lá, roubou a primeira vez e roubou a segunda porque ele viu que não deu nada. E, infelizmente, é bem provável que ele volte a terceira, porque não dá nada, não acontece nada. Por quê? Não tem quem pegue. Não vai ser nós, moradores, que vamos sair à caça, vamos ficar trancados dentro da farmácia esperando ele voltar? Óbvio que não. Então, isso me preocupa muito, senhor presidente. Tá? Eu vou deixar aqui a minha sugestão, vou deixar a minha indignação com a falta de segurança em nosso município, mas também quero dizer
que eu não acho que seja a prefeitura culpada, que seja a própria brigada militar culpada. Eu acho que juntos nós temos que ter uma solução. E ela precisa ser imediata, antes que o pior aconteça. Muito obrigado pelo meu espaço na tribuna, obrigado pela atenção de todos. Desejo a todos um bom final de tarde e uma boa semana. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da emenda ao projeto de lei da mensagem número 27, 2020. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Emenda modificativa número 2 de 2020. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, cumpridas as formalidades legais e regimentais, vem propor a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei da mensagem número 27 de 2020. Os anexos do projeto de lei da mensagem 27 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Turuçu para o exercício financeiro de 2021, serão alterados para adequação financeira na forma que segue em anexo. Justificativa. Em estudo realizado, foi constatado diferença de valores que deveriam compor o orçamento do Legislativo para o ano de 2021. E, ao receber pareceres técnicos e documentos do Executivo Municipal, faz-se necessário emendas ao anexo da Lei Orçamentária visando a adequação de tais valores, como sugeridos pelo próprio Executivo. Sala das Comissões, em 14 de dezembro de 2020, Vacílio dos Santos, presidente, Arlete Hartwig, relatora, e Gilson Belink Baifus, secretário. Agora vai ser votada, né, a emenda? Colocou para votação? Não, a emenda não vai votar? Não? Não sei se tem que votar a emenda. Não vota a primeira emenda ou é isso aqui só que vota? Vota a emenda, né? Tem que botar para votação a emenda? Boto em discussão a emenda. Em votação. Essa emenda foi aprovada pela maioria. É isso? Eu achei que era, não sei. Não estava aí para ti? Não, isso até tá. Mas assim, ó. E aí segue aqui. Eu não sei como é que é. Tá. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei 27 de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Turuçu para o exercício financeiro de 2021. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável com emenda à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2020, Vilma Milling, presidente, Lothar Rosso, relator, Wendel Carpe, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público. Projeto de lei 27 de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Turuçu para o exercício financeiro de 2021. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável com emenda à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, em 14 de dezembro de 2020, Vacílio dos Santos, presidente, Arlete Hart, relatora, e Gilson Belink Baifus, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por maioria, com emenda. Com os pareceres favoráveis e aprovados com emenda, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço à primeira secretária que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundação instituída e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta a eles vinculados, bem como fundação instituída e mantida pelo poder público. Capítulo 2. Do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, seção 1, da estimativa da receita. Em discussão. Em votação. Aprovado por maioria.
Artigo 2º. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada no valor da despesa em R$ 19.922.990,57. Em discussão. Em votação. Aprovado por maioria. Artigo 3º. Artigo 3º. A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto de que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento. Especificação. 1. Receita corrente, recurso livre, R$ 10.014.055,60. Recurso vinculado, R$ 11.118.301,40. Total, R$ 21.132.357. Impostos e taxas de melhoria. Recurso livre, R$ 886.854. Recurso vinculado, R$ 587.714. Total, R$ 1.470.568. Receita de contribuição. Recurso livre não tem nada. Recurso vinculado, R$ 80.000. E o total, R$ 80.000. Receita patrimonial, R$ 38.190. Recurso vinculado, R$ 12.510. Total, R$ 50.700. Agropecuária não tem nada e receita industrial também não. Receita de serviço, recurso livre, R$ 240.660. Recurso vinculado, R$ 160.570. Total, R$ 401.230. Transferência correntes, recurso livre, R$ 8.558.571,60. Recurso vinculado, R$ 10.281.507,40. Total, R$ 18.840.079. Outras receitas correntes, recurso livre, R$ 289.780. Recurso vinculado não tem nada. O total, R$ 289.780. 2. Receita de capital. Recurso livre não tem nada. Recurso vinculado, R$ 1.442.130,77. Total, R$ 1.442.130,77. Transferência de capital. Recurso livre não tem nada. Recurso vinculado, R$ 1.440.080,77. Total, R$ 1.440.080,77. Em discussão. Em votação. Aprovado por maioria. Artigo 4º. Artigo 4º. A despesa orçamentária no valor da receita orçamentária é fixada em R$ 19.922.990,57, sendo 1. No orçamento fiscal em R$ 14.654.314,77. 2. No orçamento da Seguridade Social, R$ 5.268.675,80. Em discussão. Em votação. Aprovado por maioria. Artigo 5º. Artigo 5º. A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento. Grupo de despesa, 3. Despesa corrente, recurso livre, R$ 7.196.840. Recurso vinculado, R$ 10.585.069,80. Total, R$ 17.781.909,80. Pessoal em encargos sociais, recurso livre, R$ 4.006.820. Recurso vinculado, R$ 6.493.209. E total, R$ 10.500.029. Pessoal em encargo social, operação intraorçamentária. Não tem nada. Juro em encargo da dívida também não tem nada. Outras despesas correntes, recurso livre, R$ 3.190.000, com 190 e 20 mil reais. Ai, já nem sei mais. Recurso vinculado, R$ 4.091.860,80. Total, R$ 7.281.880,80. Outras despesas correntes, não tem nada.
Alienação de bens também não tem nada. Outras despesas, receita de capital. Recurso livre, 0. Recurso vinculado, R$ 2.050. Total, R$ 2.050. 7. Receitas correntes intraorçamentária. Não tem nada. Dedução da receita. Recurso livre, R$ 2.616. Recurso vinculado, R$ 2.648.881,20. Total, R$ 2.651.497,20. O total de tudo, então, R$ 10.011.439,60. Recurso vinculado, R$ 9.911.550,97. Total, R$ 19.922.990,57. Operações intraorçamentárias, despesa de capital. Recurso livre, R$ 358.500. Recurso vinculado, R$ 1.482.580,77. Total, R$ 1.841.080,77. Investimentos. Recurso livre, R$ 358.500. Recurso vinculado, R$ 1.482.580,77. Total, R$ 1.841.080,77. Reserva de contingência. Curso livre, R$ 300.000. Vinculado não tem nada, o total R$ 300.000. Total de tudo, então, R$ 7.855.340. Recurso vinculado, R$ 12.067.650,57. Total, R$ 19.922.990,57. Em discussão. Em votação. Aprovado por maioria. Artigo 6º. Artigo 6º. Integram esta lei nos termos do artigo 7º da Lei Municipal número 1400 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, os anexos contendo os quadros orçamentário e demonstrativo das receitas e de despesa, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários. Seção 3. Da autorização da abertura de crédito suplementar. Em discussão. Em votação. Aprovado por maioria. Artigo 7º. Artigo 7º. Ficam autorizados: 1. Ao Poder Executivo, mediante decreto, a abertura de crédito suplementar até o limite de 25% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias com a finalidade de suprir insuficiência de dotação orçamentária, mediante a utilização de recurso proveniente de a. Anulação parcial ou total de suas dotações. B. Incorporação de superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço. E. Excesso de arrecadação. 2. Ao Poder Legislativo, mediante resolução da mesa diretora da Câmara, a abertura de créditos suplementares até o limite de 25% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias com a finalidade de suprir insuficiência de suas dotações orçamentárias, desde que seja indicada como recurso a anulação parcial ou total de dotação do próprio Poder Legislativo. Parágrafo 1º. As autorizações de que tratam os incisos 1 e 2 do CAPT abrangem também a suplementação de programações que foram incluídas na lei orçamentária através de créditos especiais. Parágrafo 2º. Para fins da linha B do inciso 1 do CAPT, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior os recursos que forem gerados a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recurso correspondente. Em discussão. Em votação. Aprovado por maioria. Artigo 8º. Artigo 8º. Além dos créditos suplementares autorizados no inciso 1 do artigo 7º, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender: 1. Insuficiência de dotação do grupo de natureza da despesa pessoal e encargos sociais mediante a utilização de recurso oriundo da anulação de despesa consignado ao mesmo grupo. 2. Despesa decorrente de sentença judicial, amortização, juros e encargo da dívida. 3. Despesa financiadas com recurso proveniente de operação de crédito,
alienação de bens e transferência voluntária da União e do Estado. Capítulo 3, disposição geral e final. Em discussão, em votação, aprovado por maioria. Artigo 9º. Artigo 9º. A utilização das dotações com origem de recurso proveniente da transferência voluntária, operação de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do artigo 21 da Lei de Diretriz Orçamentária para 2021. Em discussão, em votação, aprovado por maioria. Artigo 10. Artigo 10. Obedecidas às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês. Em discussão, em votação, aprovado por maioria. Artigo 11. Artigo 11. O prefeito municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas e efetiva realização das receitas. Em discussão, em votação, aprovado por maioria. Artigo 12. Artigo 12. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta lei, o montante previsto para as receitas, despesa, resultado primário e resultado nominal previsto no demonstrativo referido no inciso no artigo 1º, parágrafo 1, a linha A, da Lei Municipal número 1400 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, em conformidade com o disposto no artigo 2º, parágrafos 1 e 2 da referida lei. Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais, na audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput desse artigo. Em discussão, em votação, aprovado por maioria. Artigo 13. Artigo 13. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, natureza de receita e despesa orçamentária e fonte de recurso, visando adequá-las às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional ou pelo Tribunal de Contas do Estado. Em discussão, em votação, aprovado por maioria. Artigo 14. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Turuçu, 11 de novembro de 2020, Selmira Milek Ferenbach, Prefeita Municipal. Em discussão, em votação, aprovado por maioria. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 27/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Turuçu para o exercício financeiro de 2021, foi aprovado por maioria com emenda. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem apartes? Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, só queria dizer que desejo saúde para essas 23 pessoas que estão contaminadas com o coronavírus em nosso município. Está bem assustador. Inclusive, temos o colega vereador Alexandre, que está contaminado também. Desejo boas melhoras e uma boa recuperação a ele. Temos, conforme o boletim da Prefeitura, mais 14 casos suspeitos hoje. Então, na pior das hipóteses, a gente pode ter 37 pessoas contaminadas amanhã. Então, está ficando bem preocupante, né? É muito fácil falar, fique em casa, mas tem gente que não pode ficar. Então, tudo que a gente pede é que as pessoas se cuidem, né? Que façam somente o necessário na rua e que pensem, antes de qualquer aglomeração, pensem que todos nós temos um idoso em casa, temos uma criança em casa, que a gente pode estar numa aglomeração e não sentir nada, mas a gente pode trazer para dentro de casa, levar para dentro de casa e acabar matando um familiar nosso.
Então, é bem preocupante, né? Eu, como trabalho na área da saúde, também estou bem assustado, porque os casos estão aumentando cada vez mais, né? Desejo a todos os meus colegas também desejo que Deus nos proteja. E, mais uma vez, desejo aí uma boa recuperação a todos os contaminados em nosso município. Obrigado. Mais alguém? Também gostaria de lembrar a todos que a devolução do tablet é para a próxima semana. Portanto, peço a todos que se organizem para tal. Revisando os itens entregues conforme o termo de compromisso assinado por todos. Também gostaria de comunicar aos vereadores eleitos e pedir para que tiver contato com os novos vereadores eleitos e até o terceiro suplente, que o cartório eleitoral está solicitando que sejam enviados os certificados de quitação militar para emissão dos diplomas. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de dezembro, às 17h30.